Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer a nossa oração, este tempo de diálogo com o Nosso Senhor, e como habitualmente costumamos fazer, vamos também hoje meditar uma passagem do Evangelho que nos é proposto e que é do capítulo 12 de São Lucas. Diz-nos o Senhor: a vós, pois, vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu vou mostrar-vos a quem haveis de temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei este. São palavras de Jesus que nos parecem um pouco paradoxais, se não mesmo contraditórias. Por nós, o Senhor diz que não devemos ter medo e depois Nosso Senhor diz que devemos ter medo. Se calhar nos íamos perguntar, mas então afinal é preciso ter medo ou é preciso não o ter? Sabemos que geralmente o medo é tido como uma atitude negativa, uma atitude própria de quem é cobarde. As pessoas cobardes é que têm medo e até por isso se fala de uma figura da história recente de Portugal que é designado pelo general sem medo. Talvez seja um pouco injusto para os outros generais, porque leva a supor que os outros generais eram medricas e que só este era valente por não ter medo. E talvez a designação de sem medo não seja propriamente um elogio, porque o medo o que é? É uma reação, geralmente lógica, diante de um perigo real. Por exemplo, São José fugiu de Terra Santa quando soube que Herodes procurava matar Jesus, recém-nascido, e depois, quando soube que Herodes já tinha morrido, não quis voltar para Belém, porque teve medo do sucessor de Herodes, que também lhe poderia dar morte, e foi por isso que foi para Nazaré. Portanto, aqui temos um exemplo de como o medo foi bom. Ainda bem que São José teve esta prudência, ainda bem que São José teve esta cautela, porque dela dependia também a segurança e a vida de Jesus. Por isso, muitas vezes, nós temos um medo que é bom, que é aquele medo que nos alerta para os perigos reais e que nos ajuda para que sejamos prudentes. Se nos aproximamos muito de um precipício, temos medo de cair, e ainda bem que temos, porque efetivamente, se não tivéssemos esse medo, se calhar caíamos mesmo. Ou se vamos a uma velocidade excessiva, temos medo de um acidente que ponha em causa a vida dos outros ou a nossa própria, e ainda bem, porque isso nos ajudará a moderar a nossa velocidade. É verdade que algumas vezes, se o medo é excessivo, ou melhor, se o medo não é racional, não é lógico, e se esse medo nos paralisa, então sim, esse medo é uma coisa má. É verdade que nós, algumas vezes, temos que correr alguns riscos para defender a nossa vida, para defender a nossa fé, para defender a nossa pátria. Temos que pôr a nossa vida em risco. E quando o fazemos, não somos temerários, não somos loucos, nem sequer somos pessoas sem medo, mas somos pessoas que, tendo medo, sabem que o têm e vencem o medo na coragem de fazer, nesse momento e nessas circunstâncias, aquilo que devem fazer. Ao fim e ao cabo, este é o exemplo que nos dão os mártires. Os mártires não eram pessoas que não tinham medo, que avançavam para a morte descontraídas. Não, tinham medo, e também elas sofriam, e também elas queriam evitar o sofrimento e desejavam poupar a sua vida. É o que é normal, é o que é natural em cada um de nós. Mas tiveram a coragem de saber pôr em primeiro lugar aquilo que devia ter a primazia. Saberam que o mais importante era defender a palavra de Deus, mais importante era defender a sua fé, mais importante era defender a sua pátria, mais importante era defender os outros, mais ainda do que a própria comodidade ou a própria segurança ou até a própria vida.
E por isso são heróis da pátria ou são mártires da nossa fé. E nós também temos que pedir que Nosso Senhor nos dê essa mesma capacidade, se porventura estivermos nas mesmas circunstâncias, de ter fé para manifestar a nossa crença, aquilo em que acreditamos, sem receio, não apenas à morte, não é o único mal que nos pode acontecer, mas também às contradições, às vezes, se calhar, à troça, daqueles que, por não compreenderem a grandeza da nossa fé, podem, porventura, fazer pouco daqueles que, como nós, creem em Deus e seguem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Deus diz também que devemos ter algum medo, e esse algum medo que devemos ter é a atitude de receio em relação àquilo que possa fazer mal à nossa alma. Sabemos que não temos garantida a nossa salvação, sabemos que também pessoas muito boas erraram ou no fim da vida ou até antes de chegar o momento de combater o último combate, de ganhar o céu. E cada um de nós tem que ter sempre presente isso mesmo, que há muitos perigos à nossa volta. É por isso, aliás, que temos um anjo da guarda que nos ajuda nessas lutas. Mas não basta que ele esteja ao nosso lado, é preciso que nós próprios também evitemos todas as ocasiões de perigo, todas as ocasiões de tentação. E por isso mesmo somos fortes na medida em que nos sabemos fracos. E seríamos fracos se nos iludíssemos a nós próprios pensando que somos fortes. Por isso, Nosso Senhor diz que temos que ter medo daquele que nos pode lançar no inferno. Não é Deus que nos lança no inferno, não é Deus que quer a condenação das almas, Deus quer a nossa salvação. Mas o inimigo de Deus, sim, procura a nossa perdição. E se o próprio não se quiser salvar, então não poderá ser salvo, porque Deus respeita sempre a nossa liberdade. Por isso é bom termos medo da tentação, por isso é bom fugirmos das ocasiões de pecado, por isso é bom nem sequer experimentar aquelas coisas que nos podem desviar do bom caminho. Aquele programa de televisão que se calhar tem imagens pouco recomendáveis, aquela substância que pode criar dependência, aquela amizade que acaba por ser contrária à nossa fé. Tudo isso são ocasiões que nós devemos evitar. E devemos ter essa coragem, devemos ter esse heroísmo de ser firmes na nossa fé e cortar com decisão todas as ocasiões de pecado. Vamos pedir a Nossa Senhora. Ela teve essa coragem, teve essa determinação. Repara como Maria não teve vergonha de se apresentar como mãe de Jesus no momento da sua morte. E se calhar, ali, aos pés da cruz, Nossa Senhora teve que ouvir comentários desagradáveis. Se calhar pessoas que diziam, está agora a chorar o filho, melhor lhe teria-se valido se o tivesse educado bem para que ele não fosse crucificado entre dois ladrões. Mas Nossa Senhora não se importava com isso, porque era uma mulher cheia de coragem, uma mulher cheia de valor, uma mulher que tinha medo, sem dúvida, mas vencia o medo com a força do seu amor a Deus e com o seu amor a Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela alcance também para cada um de nós o medo daquilo que nos afasta de Deus e a coragem para vencer os respeitos humanos e sabermos sempre dignos da fé que professamos. Podemos pedir também ao nosso anjo da guarda que não só nos defenda nos combates que todos teremos que travar até ao último instante, mas também para que nos chame a atenção, para fugirmos a tempo daquilo que põe em causa a nossa fé. Devemos ter a valentia de ser cobardes e fugir das tentações e das ocasiões de pecado. Dou-te graças, meu Deus, dos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste neste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.